Olá, meu nome é Luiz Jorge, eu sou infectologista em Maringá, no Paraná. Nós vamos falar hoje sobre o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika. Algumas dúvidas que os pacientes têm é a respeito se o mosquito voa abaixo realmente ou não. Se as pessoas que moram em apartamento estão protegidas. Isso não é verdade. Você pode contrair a doença mesmo morando num apartamento, porque o mosquito ele pode transmitir a doença em andares mais altos se ele for reproduzido nesses locais. Então, se a pessoa tiver um foco de dengue, seja numa calha, na sacada, num vaso de planta, o mosquito também vai estar nos andares mais altos. Então, você também corre risco nesse sentido. Uma segunda dúvida é quando as pessoas me falam que está utilizando repelente, como é a melhor maneira de se utilizar. A gente tem basicamente dois no mercado hoje, que os dois princípios ativos principais, a icaridina e o DEET. A icaridina ele é importado, é um repelente mais difícil de você conseguir, só que o DEET é o mais comum, é o que tem geralmente à disposição para venda nas farmácias dos supermercados. Você tem que olhar a concentração, olhar no verso do frasco para ver a concentração do repelente. As concentrações menores, entre 6 a 10%, são adequadas para utilizar em crianças e ele protege por apenas 2 horas. As concentrações mais elevadas, chegando até 15%, têm uma proteção também mais prolongada, durando até 6 horas. Então a gente sempre opta em adultos, inclusive gestantes, utilizar essas concentrações mais elevadas para a proteção ser mais prolongada. No caso das crianças que não podem usar uma concentração elevada por motivos do tamanho da criança mesmo, o ideal é você fazer a reaplicação com mais frequência, sendo que em geral é aconselhável de fazer no máximo 3 vezes. Porém, você que é mãe, vai mandar a criança para a escola, manda ela com uma calça, um sapato fechado e aplique só nos braços e no rosto. Dessa maneira você diminui a quantidade de repelente aplicado e pode fazer essas reaplicações com mais frequência. O ideal é aplicar no começo da manhã e no final da tarde, que são os horários que o mosquito tem preferência por se alimentar no ser humano, fazer o repasto sanguíneo e dessa maneira causar infecção. Então, no comecinho da manhã e no final da tarde, naqueles horários até as 10 da manhã e a partir das 5 da tarde, são os horários em que o mosquito pica com mais frequência e são esses horários que devem ser preferenciais para a aplicação do repelente. Outras maneiras de você evitar a infecção é através de barreiras físicas. Você pode utilizar tela com mosquiteiro nas suas janelas. E além disso, pode utilizar aqueles repelentes, aqueles de vidro mesmo, que você coloca na tomada, ou aqueles de pastilha, esses são eficazes. Esses conseguem espantar o mosquito do ambiente. O ideal é colocá-los também nos horários que o mosquito tem preferência, do final da tarde até o começo da manhã. E uma última dúvida que as pessoas têm em relação ao mosquito é o porquê que ele consegue se reproduzir com tanta facilidade. Bom, ele depende só de temperaturas um pouco mais elevadas, como acontece no verão, e de água. Então, com essa quantidade de chuva que a gente está tendo ultimamente, ele vai se multiplicar com mais facilidade. E os ovos do mosquito, eles conseguem permanecer viáveis durante até 1 ano. Então, os ovos que foram postos pelas fêmeas no ano passado, no começo do ano passado, ainda podem causar doença. Eles ainda podem se transformar em larvas e posteriormente em mosquitos. Dessa maneira, o mosquito que vai tentar se alimentar para poder fazer a reprodução, né? No caso apenas a fêmea é quem faz as picadas, ele já pode transmitir a doença, porque a dengue ela tem a capacidade de ser transmitida para os próprios ovos. O mosquito já nasce doente. Então, o mosquito não precisa picar uma outra pessoa para picar você e te causar doença. Ele já nasce com o vírus e já nasce transmitindo. Então, esse é o motivo pelo qual é difícil a gente controlar a dengue. Em relação ao chikungunya, a gente sabe que isso não acontece. E ao zika, isso ainda não está muito claro. Então, a gente não sabe se nessas doenças a gente vai ter esse mesmo tipo de comportamento. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e vocês possam multiplicar as informações por aí. A gente se vê.